Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre mastite e laser. Tá? Hoje a nossa convidada, tá? E nós vamos aguardar aí ela entrar. Thaís, bem-vinda. Carol, bem-vinda. Peraí que a Ana tá entrando aqui. Vou colocar aqui SOS. Primeiros dias. A Ana tá aqui. Oi, Elisete, tudo bem? Oi, Carol. Oi, Ana. Ninguém nasceu Oi, então? Carla. Oi, meninas. Boa tarde a todas. Tá com um delayzinho aqui, por isso que eu meio que demorei para entrar, porque demorou todo esse trâmite de solicitação. Ah, a gente pode Ah, tentar deixar o entendi. tema fixo. O pessoal está perguntando qual é o tema. Acho que é legal deixar o tema fixo. Não sei se eu consigo fazer isso ou se tem que ser você, Cá. Vamos lá, eu vou escrever aqui mastite e laser, tá? Vamos ver se eu consigo. Ai, na verdade eu entrei do Ana Garbulho, agora que eu me dei conta. Eu fui do SOS, aí não tinha SOS, aí eu falei, gente, Acabei entrando do Ana Garbulho. Talvez fosse legal, Cá, eu sair e voltar, porque grande parte das nossas alunas são da SOS. E eu tinha tudo bem, migrado para o da SOS. Mas eu vou sair então e já volto. tranquilo, tranquilo, Ana. Já venho. Pessoal, para quem não conhece a Ana, né? Eu sei que tem várias pessoas aí que já conhecem a Ana Garbulho, mas a Ana é uma das parceiras da Laser e ela ministra o curso de laser terapia na amamentação junto com a gente. E ela tem essa empresa, né, que se chama SOS Primeiros Dias, e é fantástico, porque é toda uma plataforma que já existe, mas acho que ela sabe explicar melhor do que eu. Ana, eu estava falando da nossa parceria, mas também estava falando da SOS um pouquinho, mas você sabe Já. explicar melhor do que eu como que funciona esse trâmite aí da SOS com auxílio às mães, com a informação. Como que tá, Ana? Fala um pouquinho para a gente. Bom, na verdade, assim, a SOS nasceu de um sonho de tentar ajudar as nossas alunas, né? Porque eu também ministro cursos em outras instituições, em parceria com o Gama, com outras instituições. E o que que acontece? A gente sai do curso morrendo de vontade de atuar e fala, tá, e como é que eu começo? E a Natália Caldeira e eu criamos a SOS Primeiros Dias com o intuito dela virar uma plataforma tipo o Google materno-infantil. Tudo que você precisar, desde uma coisa muito séria, né, de um atendimento de saúde, até botar um brinquinho, fazer decoração de festa infantil, tudo que se possa precisar nessa fase de infância, de primeira infância, que a gente encontrasse num único lugar. E, e essa plataforma, ela já existe, ela está sempre passando por melhorias. Acabei de fazer uma reunião com a Nath sobre as próximas melhorias da plataforma. É que são sempre investimentos pesados, então a gente tem que ir um passo por vez, né? Se tivermos algum investidor anjo por aqui, depois me contate em box. Mas a Sempre gente bem-vindo, né, Ana? Sim. super, super, porque o projeto é lindo, ele tem uma baita estrutura, mas o que realmente move todos os projetos é isso aqui. E aí a gente está vendendo almoço para pagar a janta, para fazer as melhorias. Então, em breve, quem sabe um investidor anjo consiga melhorar muito essa questão da plataforma, né?
Enquanto isso, a Nath, está travando. Será que é melhor eu tirar do meu Wi-Fi? Será que sou Vamos ver eu se que melhora agora, estou Diana. travando ou é você? Você me dá um feedback se melhorar? Eu coloquei no 4G para ver se agora fica melhor. Porque eu estou num cômodo, o roteador está no outro, talvez seja isso. Mas, enfim, por enquanto a gente caminha firme nos cursos, né? E uma coisa que a laser sempre preconiza nos cursos que a gente dá de laser terapia para amamentação é focarmos no manejo clínico. Obrigada, Joyce. Obrigada. Focar no manejo clínico, né? Porque a gente vai ter ótimos resultados com o laser, maravilhosos, desde que a gente tenha um bom manejo clínico para saber aonde o laser vai atuar. E é por isso que é super importante a gente estar falando do tema de hoje, que é a mastite e o laser. Sabe, Ká? Coincidentemente, Natália e eu, na nossa reunião de hoje, falamos assim, a gente precisa mentorar essas recém-alunas para identificar uma mastite, porque é preocupante o nível de Diagnóstico, né, que acontece também. Muitas vezes, não, eu acho que na área da saúde, gente, né, eu acho que um erro de diagnóstico é tudo. Ou você não diagnosticar precocemente também é tudo, né? Porque muitas vezes, em horas, a bola de neve pode aumentar, aquilo pode virar uma avalanche sem volta. sem Então, dúvida. é aquilo. Quanto o menor sinal, a gente já tem que levantar a lebre e falar, gente, vamos agir. Então, acho que a gente pode começar esse tema aqui, Ká, falando sobre o que é a mastite em si, né? Porque a gente sempre começa, é muito raro que essa mastite ela apareça assim, pá, apareci, sou uma mastite. Geralmente ela começa num processo de engurgitamento da mama, bem natural e fisiológico, que se não tratado evolui para um engurgitamento patológico, que se não tratado evolui para uma mastite. E isso é muito preocupante, porque a mastite, e assim, se você tem uma porta de entrada, essa mastite inflamatória, a gente consegue lidar com o laser numa boa, a gente vai trabalhar com o manejo clínico e o laser. Agora, quando você pega uma mastite que já está causando febre nessa mãe, que tem presença de pus, porque é raro que você consiga ver o pus, mas se você vê a presença de pus, ela precisa ser tratada medicamentosamente, porque senão essa mastite evolui para um abscesso mamário que pode levar a uma sepse. Uma E talvez as pessoas não tenham noção da gravidade disso. E uma sepse pode levar ao óbito. Então você fala, o quê? Uma Como mastite pode assim? matar uma mulher? Sim, né? Então a gente precisa entender a evolução da doença, da patologia, para realmente assim entender onde é que a gente pode trabalhar com o laser. Agora, o laser é maravilhoso. Pensa num ILIB, num processo de mastite, desde que ela esteja sendo tratada também da forma com que o médico prescreveu. Via de regra, é cefalexina, a droga de ataque, né? Antibiótico, precisa de receita, tem que tratar por pelo menos uma semana como qualquer antibiótico, precisa saber se essa mãe não é alérgica à cefalexina, assim como eu sou, né? E a gente não vai abordar, porque a nossa ideia é a gente pensar em pós-parto mesmo, mas existe mastite gestacional. E Nossa, não sabia disso. Gestacional? gestacional. A Nath pegou um caso no banco de leite, né, quando ela estava em residência, e eu estou com uma suspeita de mastite gestacional, né? Porque eu acabei não me apresentando, mas sou Ana Garbulho, mãe de 3, sendo que a terceira está no forno ainda. Ai, Amaio, como é que tá? Vamos abrir um parênteses aqui, porque como eu estava até falando para os meus filhos, né, gente? Mulher grávida está em estado de graça, está gerando uma vida, né? Eu acho muito especial. Morro de saudade de estar grávida. Eu já fechei a fábrica, viu, Ana? Tô menos animada que você. Já tenho dois. Já fechei.
Não, eu defendo os terceiros. E alguém me falou ontem uma coisa que eu falei, ai, que gostoso saber disso. Falaram assim, 3 é um número perfeito, assim, porque aí o 2, não sei o que, rola muita comparação. Enfim, não sei, mas disseram que 3 era o número perfeito. E aí eu falei, ai, é excelente, porque eu sou a terceira, a Maia é a terceira, e aí ótimo, né? Ai, que delícia, que delícia. Ô, Ana, mas me fala uma coisa, por que da mastite gestacional? Porque é o Então, hormonal, é no final da gestação, o que que acontece? Me conta aí mais eu vou detalhes te que... falar que isso é algo que eu tô descobrindo nesse universo também, porque eu estava em reunião com a Nath, reunião de negócios, mas ambas somos consultoras em Sim. aleitamento. Eu falei assim, ó, a gestão precisa de uma consulta. E aí ela falou, como assim? Eu falei, Nath, eu tô com uma dor no seio e tal, me dá uma luz aqui, será que pode ser mastite gestacional? Ela falou, poxa, pode. Ela vem aqui daqui a pouquinho para dar uma olhada. E, e aí o que acontece? Pode ser hormonal, pode ser por questões de produção de leite mesmo, pode ser pelo fato de eu ter uma cirurgia de mama, que das outras lactações eu não tinha, né? Então eu posso ter Uhum. realmente alguma sequela disso. E pode ser que não seja mastite, porque eu tenho Renault muito forte, né? A síndrome de Renault. E aí eu falei para ela, Nath, se não for mastite gestacional, deve ser a síndrome de Renault. Mas enfim, eu estou aplicando laser, né? E assim, a hora que eu aplico laser, beleza, eu sinto uma melhora, mas a dor reincide. Então a gente sabe que não é só o laser que vai resolver, tem que entrar com o manejo clínico para entender se de repente, eventualmente, sabe-se lá por qual porta de entrada, mas que pode ser um ducto, né? Um poro da papila mamária, Sim, eu posso sim. ter contraído uma bactéria e posso estar com uma mastite infecciosa. Não tenho febre, não tenho mal-estar, então eu não considero grave o quadro dessa mastite, né? Dessa possível mastite. E, na verdade, a mastite, ela tem essa dificuldade, né, Ká? Que é realmente, assim, como que a gente diagnostica, porque do processo de engurgitamento para mastite é um pulo. E aí que tá o pulo do gato, assim, até onde vai a nossa Hum. assistência. Rolou uma pergunta aqui, Ká, que por ser de laser eu gostaria que você respondesse. Existem alguns medicamentos que podem ter seu efeito reduzido com o uso do ILIB. Isso é uma pergunta? Não tem ponto de interrogação, mas você gostaria de falar algo sobre isso? Alguns medicamentos que podem ter o seu efeito reduzido, não, reduzido, não, pelo contrário, muitas vezes você pode ter um efeito potencializado, porque você tem um aumento da circulação, né? Então, por exemplo, Sim. uma pessoa que toma um remédio para hipertensão, né? Então tá lá tomando remédio e começou a fazer ILIB todo dia. Pode ser, eu já tive casos, sim, por isso que a gente tem que fazer uma anamnese super bem feita, que como o ILIB ele leva à homeostase, então aí eu vou ter um efeito over, efeito ILIB da homeostase e efeito do medicamento. Então essa pessoa, o que acontece? Tem uma queda na pressão. Por quê? Porque o ILIB já tem como papel levar ao equilíbrio, a homeostase, o remédio também, então fica um sobre o outro. Aí você pode ter uma queda na pressão, tá? Mas a gente sempre foca na questão da anamnese bem feita, né? Da gente saber todos os pormenores de mecanismo de ação do ILIB mesmo, para não ser utilizado de forma indiscriminada. Eu vou até pedir para a Joyce colocar o endereço do site. Joyce, você pode colocar o endereço do site da Laser, porque lá tem uma página que explica muito bem a definição, alguns exemplos, e inclusive para quem é interessado e quer mergulhar nesse mundo do ILIB, existe um curso de aprofundamento, né? Porque daí você consegue fazer a prescrição não indiscriminada, infelizmente, como está sendo feito. Então, faz meia hora aí no pulso. Tá, mas a pessoa pode? Qual que é o peso dela? Que remédio que ela está Uhum. tomando? É indicado fazer no caso dela? É indicado fazer em paciente oncológico? Então, tem vários pormenores que eu acho que tem que ser
voltando até a falar de diagnóstico, tudo, eu acho que tem que ser algo muito bem indicado para não virar charlatanismo. Né? Você fala assim, ah, não, vou colocar uma luzinha aqui. Cara, se você fala luzinha, você já denegriu totalmente o seu trabalho. Né? Então deve falar, ah, por isso que não funciona mesmo, né? Sim, sim, justamente. A Leandra está perguntando se na mastite pode utilizar o laser. Tem um artigo, não é bem um artigo, tem um post nosso, né, Cá? Exatamente sobre isso. Aí a Leandra está perguntando, não aumentaria a descida do leite? É assim, ó, vou falar e aí a Cá pode complementar com as informações que ela quiser. Leandra, é o seguinte, pense na mastite, vamos pensar em infecção, tá? Tô pensando na mastite mais grave. Primeiro de tudo, antibiótico terapia é regra, vai ter que entrar. E a gente não pode brincar com isso. Assim, eu não sei se você estava na hora que eu estava falando, Leandra, mas a gente não pode vacilar quando você tem uma infecção, porque você tem um bicho ali se alimentando do leite. Ele vai se proliferar muito rapidamente e pode causar uma sepse nessa mãe, né? Um abscesso mamário que vira. Aí, a Dandreta entrou, gata. Então, Leandra, é o seguinte, vamos pensar nessa infecção como uma infecção urinária. O que a gente precisa? De fluxo de ordenha, imaginando que quando você está com uma infecção urinária, a orientação é beba muita água para urinar bastante, para você lavar, entre aspas, né? Essa colonização. A mastite não é diferente, tá? Você vai ter que entrar com antibiótico terapia prescrita, né? Mas você trabalha linfonodos para você poder trabalhar uma melhor drenagem dessa mama, né? Você trabalha massagem e ordenha manual com frequência para poder fluir esse leite, assim como a ideia da urina, que não vai ficar concentrada na bexiga. E aí você vai dizer, Ana, mas vai estimular muito a produção de leite. Sim, nós vamos fazer compressas frias para tentar segurar esse aumento do fluxo da produção. Mas a gente tem que pensar, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que lavar essa colonização e eu tenho que trazer melhora nos sintomas para essa mãe. Então, eu posso sim utilizar o laser na mastite. É um grande estigma, né, Cá? A gente até conversou sobre isso há meses, que estava rolando nas redes sociais. As pessoas adoram polemizar, né? Não Por que pode. não, né, gente? Por que não? Justamente. Não pode usar o laser na mastite. Vocês são loucas de utilizar o laser na mastite e tudo mais. E, na verdade, a gente tem tantos benefícios do laser que, assim, mas se a gente parar para pensar, aumenta a proliferação celular, então vai aumentar também a proliferação bacteriana. Só que você está dando muito mais ferramentas para o seu organismo reagir a essas bactérias. Então, a gente não pode garantir que as bactérias não vão se proliferar, mas a gente vai conseguir, através das melhoras e do bem-estar que o laser vai trazer, a gente consegue uma melhor manipulação dessa mama, ordenha dessa mama, bem-estar materno, né? Inclusive, isso, Leandro, então, usaria como drenagem, isso aí. E aí você tem, então, um melhor, assim, o risco-benefício. O benefício do laser na mastite é maior do que o risco, desde que haja manejo clínico. Não é simplesmente aplicar e tchau. Esperar Porque senão você milagre, vai né? piorar. Isso. Exatamente. Exatamente. Acho que alguém fez outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Só complementando, eu acho que a questão do uso do laser da mastite, a gente volta ao casamento, né, do manejo clínico com o laser, que nem você bem falou que não existe, o laser ele veio agregar tecnologia, então ele veio fornecer uma qualidade de tratamento, uma qualidade de vida, né, no pós-parto, e é ao mesmo tempo também que a gente sabe que a mastite, muitas vezes, ela pode ser subclínica, né? Então, eu acho que o laser, eu sempre gosto de brincar com aquela história de uma guerra, né? Que tem o batalhão do bem e tem o batalhão do mal. E o laser, ele vai ajudar o batalhão do bem.
né? Então, ele vai ajudar muitas vezes, o nosso imunológico, ação imunológica local, que a gente sabe que a gente tem isso, né? É como, fazendo um paralelo até a nossa pandemia. Quem que eu vejo que está ficando doente perto de mim? É gente que estava com o imunológico lá para baixo. Então, como o laser ele tem essa ação de aumento do sistema, da melhora do sistema imunológico, é isso também que a gente tem uma melhora da microcirculação local. O que precisa num lugar que está doente? Precisa de energia, precisa de oxigênio. E é isso que causa, né, citocromoceoxidase, óxido nítrico e todo o aumento de microcirculação, porque viajando um pouco aqui na medicina tradicional chinesa, a gente precisa de movimento. Aquele negócio, aquela dor, é energia estagnada. Tá parado lá, tá travado. Então, o que você precisa fazer? Gente, vem energia de fora e aquilo precisa fluir. É o que a Ana falou, lavar, limpar, né? Unir essas duas super correntes aí, né? Manejo e tecnologia. Justamente. Por isso que, desde sempre, né, quando a gente firmou essa parceria com a SOS com a Laser, a gente entendeu que fazer o curso de laser tinha como necessidade que essa pessoa tivesse noções de aleitamento materno, né? E nos cursos a gente sempre conversa, né, Cá, sobre a importância de se reciclar, porque, por exemplo, no passado, até 2017, a gente falava em compressas mornas na mama. Hoje a gente já sabe que não se faz compressa morna na mama, né? Inclusive estão surgindo outras perguntas aqui sobre ducto obstruído, sobre laser nas fissuras, a gente pode pincelar, mas a ideia do tema é se manter em mastite, né, que era a nossa proposta. E aí a gente tem que pensar o seguinte, quando eu trabalho com o infravermelho, me corrija se eu estiver errado, porque eu sei que você é muito mais expert em laser do que eu, né, Kai? Eu sou mais do manejo clínico, você é mais do laser, mas a gente tem vasodilatação. Então, você tem que entender o que você está fazendo com o laser, porque você precisa trabalhar com a consciência de que você está vasodilatando. Se a gente não faz mais compressa morna, a gente não vai ficar irradiando a mama toda. Então, por exemplo, o produto obstruído é bacana porque eu preciso de uma vasodilatação ali local para eu conseguir fazer uma melhor ordenha dessa região do ducto obstruído para conseguir fazer fluir esse leite, porque o ducto obstruído meio que de gel. Eu não sei se alguém aqui já viu, eu já cheguei a ver ducto obstruído, que a hora que a gente começou a ordenhar, parecia que você estava tirando um cravinho, sabe quando vai saindo uma minhoquinha, assim, ó. E aí, então, assim, o efeito do laser nessa região vai ser maravilhoso, né? Eu já tratei regiões da mama, aqui mais próxima do tórax, mais para cima, que a gente palpou e ela falava assim... ela falava assim, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Eu falei, olha, a gente pode aplicar o laser empiricamente e ver se há melhora. No dia seguinte, ela, melhorou muito. Você pode vir fazer outra sessão? Porque as bolinhas que eu estava sentindo, não estou mais sentindo. E eu gosto da frase que o laser é uma solução procurando um problema. Porque eu irradiei aquela região e falei, bom, vamos ver se o laser consegue ajudar. E no dia seguinte ela fez um uau, foi incrível. Então, acho que a frase que eu mais gosto de laser é: o laser é uma solução procurando um problema. A luz vai entrar e vai procurar o que fazer ali dentro para melhorar, né? É incrível, é maravilhoso, né? E sobre as fissuras, que agora eu não vou me lembrar quem perguntou aqui, a gente sempre tem que avaliar a fissura, né? A gente sabe que a gente entra com uma dosimetria baixa, a gente calcula a extensão da ferida para ver se faz 1 ponto ou 2. Não aplica infravermelho e vermelho juntos nessa ferida para você não saturar essas células, né? E aí a gente vai observando a melhora, mas assim, é tão incrível que eu já fechei várias feridas, assim, de meses, de 2 meses, 3 meses, em 1 semana, com
4 sessões, assim. Então, calcular a dosimetria, né? Olhar para aquela ferida em específico. Não adianta a gente fazer receita de bolo. Use um Joule, ponto. Né? A receita de bolo vai funcionar na grande maioria das vezes, mas em alguns casos específicos, você vai ter que pensar em dosimetria, dependendo da cor dessa areola, desse mamilo, da profundidade da ferida, né? Então, é avaliado. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui que passou batido. Não, mastite quantos Joules? Não pode falar, Ana, que a gente está com um delay aqui. Eu ia falar para depois você colocar, por favor, o endereço do seu site, que me perguntaram aqui, o endereço do site da SOS. E também avisar as pessoas que eu sempre falo que conhecimento é tudo, né? A gente sabe que é importante a gente participar de palestra, a gente levar as pessoas a terem uma consciência que muitas vezes a gente consegue fazer o que está no manual, mas muitas vezes, que nem você está falando, a gente precisa de um raciocínio maior. E até pelo laser, muitas vezes, que é algo novo para o nosso cliente, você não quer errar. Né? Então, se você quer correr o mínimo risco de errar, então, para você ter mais segurança, estudar. E ter Exatamente noção. isso. É exatamente isso. E assim, é manter um contato muito próximo. Quando você pegar um caso de mastite, você tem que ter muita noção do que você está lidando, porque o que acontece? Se você, de repente, negligencia uma mastite infecciosa, essa mastite pode piorar a ponto de suporar um abscesso mamário e você não saber com o que você está lidando, né? Que é o que eu estava falando no início da live, que é a minha preocupação junto com a Natália Caldeira, sobre as conversas que estão rolando nos grupos das nossas alunas, assim. A gente vê foto, o pessoal postando foto, assim, nitidamente com presença de pus, uma mastite instalada mesmo, e a galera assim, não, isso é um peito muito cheio, ordenha. Não, pelo amor de Deus, se isso é uma mastite infecciosa com presença de pus, a gente precisa lidar com todas as ferramentas, não é só o laser. E a nossa tendência é querer resolver o problema do mundo, né? Você fala assim, não, o laser é mágico. De fato, a gente acha o laser mágico mesmo. Só que ele tem que ser usado com muita consciência. Então, olhar para essa mastite, entender se ela é uma mastite infecciosa ou uma mastite inflamatória vai fazer muita diferença. Numa mastite inflamatória, a gente vai ter ótimos resultados, provavelmente não vai precisar de medicação. Numa mastite infecciosa, a gente precisa de tudo e mais um pouco. E aí o ILIB ele pode entrar como um recurso maravilhoso para potencializar a ação da medicação, né? Não no sentido bem didático, mas num sentido de que se o meu organismo está mais limpo e mais receptivo, eu vou reagir mais rápido a esse antibiótico. E aí, como eu disse, então, alguns pontos de sistema linfático para ajudar na drenagem, porque isso também vai fortalecer o sistema imunológico, né? Sistema linfático. E reduzir a dor na medida do possível. E não deixar de fazer outros recursos, como uma compressa fria, por exemplo, para diminuir a dor causada pelo edema da mastite, né? Qual a indicação em caso de abscesso? Serviço de saúde, Diana, porque é o seguinte, no caso de abscesso, ela vai precisar de punção. E o ideal é que ela faça uma punção guiada. Então, o ideal mesmo é que ela tenha um mastologista de confiança, para que utilize ultrassom, para, com o ultrassom, determinar o melhor local para fazer a punção e aspirar esse conteúdo, né, de pus, ou muitas vezes nem é ainda pus, é uma galactocele, você tem um fluido leitoso, mas precisa ser puncionado. Você sabe que me fez lembrar de um caso de galactocele que eu tive aqui no interior, em que ela falava para mim assim, nossa, mas minha mama tá bem cheia, Ana, minha mama tá bem cheia. Ela morava numa cidade vizinha.
E nessa história da mama tá bem cheia, eu falava para ela, então, ó, ordenha, massagem, compressa fria. Dias depois, ela me mandou a foto da mama bem cheia. Eu quase morri. A mama bem cheia era um baita cisto enorme. Mas não era que era uma mama cheia, era um cisto mesmo, sabe? E eu falei para ela, pelo amor de Deus, vai hoje no seu médico, no pediatra, seja o que for. Ela tirou nada menos do que 80 ml de, eles chamaram de líquido seroso, mas que era fluido leitoso mesmo. Era uma galactocele, ela tirou 80 ml numa aspiração. E assim, aquilo não ia evoluir sozinho, nem com toda a massagem do mundo. Então, às vezes, essas nossas consultas, né, de telefone, assim, são complicadas. Porque a hora que ela me mandou a foto, eu matei a pau. Falei, pelo amor de Deus, não. Isso não é mama cheia, né? Isso é algo mais que exige maior atenção. Então, eu sei que a gente também está atendendo muito online, mas você tem que olhar. Então, você está atendendo online, mas você pede para ela num lugar bem iluminado, levantar para você comparar a cor das mamas, para ver se uma não está muito avermelhada em comparação à outra, que ela esteja numa luz branca, não amarela, né? E aí você a atende. A gente estava falando isso no último webinário, né, Ká? Que durante um período que eu passei sem atender presencial, eu senti muita falta, porque a aplicação do laser ela faz muita diferença. E meio que a gente se sente até aleijado, assim, não posso usar meu laser no atendimento, como não? Como assim? Como assim, né? Espera aí que tem mais Gente, algumas perguntas. falando um pouquinho, né? Perguntaram, avisa, passa alguma informação sobre protocolo. O que a gente pode dizer, por exemplo, a Ana estava falando de irradiar a cadeia linfática. Geralmente, a cadeia linfática a gente irradia com laser infravermelho, porque a cadeia linfática é um tecido mais profundo, por isso que a gente usa o infra, o comprimento de onda na faixa dos 800 nanômetros. Vai lá no seu atlas de anatomia, veja realmente aonde anatomicamente está localizada a cadeia linfática mais próxima. E geralmente, dependendo do caso, você faz uns 3 a 4 pontos de 2 joules infravermelho. Tá? Mas, como a gente já comentou, a gente não tem receita de bolo, mas a gente tem que ter bom senso e avaliar caso a caso. Mas considerando cadeia linfática, tecido profundo, infravermelho e alguns pontos para você, depois dessa irradiação, fazer. Pode até auxiliar, né, Ana, com uma drenagem suave, né, porque você vai ter ativado, aquela cadeia linfática. É o que vai ajudar nesse movimento que a gente estava falando para sair o que não está bom, o que está parado, o que está estagnado. Isso, exatamente isso, exatamente. E uma vez que a gente tira o edema da mama, a gente consegue fazer uma ordenha muito melhor, porque o edema deixa a mama ainda mais sensibilizada, né? Então, a hora que você vai fazer uma ordenha, só que essa mama está muito edemaciada, você não tem um resultado tão bom quanto quando você vai ordenhar uma mama que não está com edema. Então, irradiar, muitas vezes tem um videozinho, gente, tanto no Insta da Ana Garbulho, né? Que é a gente separou, não sei se eu te falei, cara, a gente separou assim, para as famílias ficou o perfil Ana Garbulho, porque estava tudo muito misturado, estava difícil da gente direcionar as orientações. Então, o perfil Ana Garbulho ficou para as orientações para as famílias e tal. Então, tem vários videozinhos lá, entre eles tem um videozinho de ordenha manual, onde eu falo do bombeamento da região linfática, e quem tem o laser vai fazer isso com 2 joules infra, e uma leve drenagem na mama antes de começar o processo de massagem e ordenha. Então, o videozinho tá lá, e tem também o canal do YouTube, que é o SOS Primeiros Dias. O perfil da SOS, que é esse aqui que eu tô conversando com vocês, é esse perfil de profissionais, onde a gente vai falar de protocolo, onde a gente vai falar de cursos, onde a gente vai falar direcionado a quem atende as famílias. Então, a gente acabou separando, porque estava tudo muito confuso, assim. Falar na SOS, tanto para as famílias quanto para os profissionais, estava ficando meio... Tem esse videozinho lá
fazer uma a fazer a ordenha corretamente, porque se acabar a energia elétrica, a pessoa não pode depender de uma bombinha. Porque se ela não tiver um acoplador adequado para o tamanho da mama dela, essa bombinha não vai ser eficiente, né? Que são detalhes que ninguém explica. Então, você vai lá e compra uma bombinha da marca tal, que é maravilhosa. A gente sabe qual é. Sim, é maravilhosa, só que o acoplador tem tamanho. O acoplador para o peito de uma mãe com uma mama muito grande, uma mãe que usa, sei lá, um sutiã 50, não é o mesmo acoplador de uma mãe que usa um sutiã, nem sei que número é o menor, sei lá, 38, né? Não sei, passei disso quando tinha 12 anos, eu devia usar esse aí. Mas, enfim. Então, a gente tem que entender todos esses processos. E a ordenha manual, ela é algo que tá fácil para todo mundo mesmo, né? Ela tem que ser ensinada e explicada. Alguém tinha falado aqui, peraí, se a gente fazia PDT. Eu não uso PDT para mastite. Deixa eu lembrar quem foi que perguntou para eu poder direcionar. Shirley. Tá escrito Shirley aqui. Shirley, eu não uso PDT para mastite porque eu acabo tratando de outras formas e porque eu considero que se há presença de infecção, ela vai ter que entrar com um antibiótico. Porém, eu estou dizendo assim, quando sabiamente eu sei que é uma mastite. Quando a gente está com uma mastite subclínica, que é aquela mastite que a gente acha que é candidíase, eu trato com o PDT e geralmente a gente tem bons resultados também, tá? Deixa eu ver aqui. Laser na mastite infecciosa após 72 horas de início de tratamento. Em caso de LIB, pode ser feito desde o início do diagnóstico? Laser na mastite infecciosa após 72 horas do início de tratamento? Na verdade, depende da tua irradiação, Gisele. Como a gente falou, se você está irradiando sistema linfático, o ILIB, para fortalecer esse sistema imunológico, você pode fazer desde o primeiro dia de tratamento, tá? Horas depois. Acho que não teria como ter indicação. Camila está dizendo que está travando muito. Para mim, não está travando. Está travando para você, Cá? Tá travando um pouco. Tá travando um pouco. Mas não que seja impossível de te entender. Que estranho, gente. Já não tenho mais recursos, porque já tirei do Wi-Fi, já pus do 4G, já não sei mais. Agora só mudando de casa. Não, fica tranquila que o pior é que a gente não tivesse conseguindo te ouvir, Ana, mas a gente está conseguindo te ouvir. E falando um pouquinho mais sobre a PDT, né? Para quem não sabe, PDT é o acrônimo para terapia fotodinâmica, que é uma ferramenta do laser que você usa por um laser de luz vermelha de diodo, um azul de metileno, e a luz vermelha do laser, e você tem uma reação química, que você mata bactéria, fungo, e na área da amamentação, o que é mais comum é a candidíase. Por isso que muitas vezes a gente lança a mão, sim, da PDT, por quê? Porque a gente está trabalhando com uma terapia não medicamentosa. Eu não estou dizendo que, então não vamos usar. Eu acho que radicalismo, nunca eu fui a favor de radicalismo, entendeu? Não, agora eu só uso o laser, agora eu só faço não sei o quê, agora eu só uso pó de pilim-pim-pim. Eu acho que o bom senso e você raciocinar em cima daquele caso clínico que está na sua mão, você vai conseguir direcionar melhor o seu tratamento. No caso da candidíase, você usar a terapia fotodinâmica PDT, você vai conseguir o que? Uma ação antimicrobiana, antifúngica local. Tá, então não vou entrar com antifúngico? Não sei, depende do grau da candidíase. Pode ser sim que você tenha que fazer uma medicação via oral. Aí depende dos graus, com certeza, para a gente poder ver o que vai ser associado para matar aquele fungo, no caso da candidíase. E a PDT é tão maravilhosa, né, Cá, que uma vez a gente estava num dos cursos, né? Agora nós estamos indo para a nossa 13ª turma, né? E
E num dos cursos, a gente estava lá tricotando lá no fundo, e eu falei assim, nossa, eu tô com um caso, Cá, eu não sei, não fecha a fissura. E aí a Cá virou para mim e falou assim, você já tentou a PDT empiricamente? Porque às vezes você tem uma colonização ali que não está deixando a fissura fechar. Eu falei, olha que interessante, porque de verdade eu não vejo cara de fungo ali. Então não me ocorreu de fazer a PDT. Pois eu voltei para Sorocaba, no dia seguinte eu fiz a PDT e o resultado foi incrível. Porque se você tem ali, e foi muito empírico mesmo, eu olhei para a paciente e falei assim, olha, eu vou tentar a terapia fotodinâmica em você, imaginando que existe uma colonização que está aqui atrapalhando. Então, a gente vai tirar essa colonização do processo e aí a cicatrização deve acontecer de forma mais eficiente. E foi tiro e queda. Então, a gente passou a fazer uma sessão com a PDT, uma sem, uma Não, bacana isso. É porque aqui a gente assovia, chupa cana, encanador tá em casa, entendeu? Então tá uma coisa maluca aqui, ó. Obrigada. Quem manda querer uma super família, né? A gente tem que ir adequando aí os cômodos, né, Ana? Uma super família canceriana, adora receber gente, uma coisa, tá uma festa aqui em casa. Ah, mas até falando um pouquinho sobre essa questão de você alternar, né, as sessões, até a gente foi de dicas aí, né? Dica não é receita, mas para tem muito ex-aluno aqui que está nos acompanhando, a gente está fazendo até um remember. Isso de você intercalar as dosimetrias, né? Fazer uma sessão com uma dose maior para terapia fotodinâmica e uma dose de cicatrização, muitas vezes é o que a gente faz no tratamento de feridas. Claro que a mama não deixa de ser uma ferida, né? Mas, por exemplo, a gente tem casos de pé diabético, úlcera por pressão, síndrome de Fournier. Hoje está acontecendo o primeiro dia do curso de laser em feridas e isso é um dos. A Ana já passou o protocolo, é um dos protocolos de tratamento de feridas, porque você raciocina que você precisa matar o bicho, né? Precisa matar o micróbio que está lá, mas você precisa cicatrizar. E as duas coisas, quando você vai estudar dosimetria e mecanismo de ação, elas não são congruentes, né? Você vai entender que são separadas. Então, não se soma energia, você alterna. Exatamente, justamente. E veja, né? Por que a gente não pode parar de se atualizar, né, Cá? Porque, veja, eu fiz esse curso com a laser, eu sou laser terapeuta desde junho de 2016. E de lá para cá, o que a gente evoluiu nas discussões de casos clínicos e tudo mais, essa história de alternar a PDT, acho que foi em dezembro que você comentou comigo. Então, eu não tinha passado por isso. A gente não pode parar de estudar nunca. Nunca, eu falo isso para todas as minhas cursos de aleitamento, né? Eu mesma não paro. Recentemente fiz uns cursos de tópicos avançados de aleitamento para me instigar a estudar ainda mais, porque o curso ele não te dá o mundo inteiro, né? Ele te dá aquilo que ele consegue te entregar naquele X de horas e a gente continua estudando forever. Agora, a vantagem é que nos cursos sempre tem alguém que já passou por alguma coisa que você ainda não passou e vai te dar isso mastigado, né? Então, dá o caminhozinho das pedras para você não sofrer, né, Ana? Exatamente. Exatamente. Tinha e eu acho que a gente chegou num formato de curso, pessoal, bem legal, porque é muito intenso, né? O curso a gente acaba disponibilizando várias aulas online, então você assiste quando pode, como pode, ainda mais agora na época de pandemia, quem tem criança sabe, a gente às vezes vai fazer tudo da casa e depois senta naquele breu da noite e fala, meu, agora é minha hora, vou sentar, pôr o fone, vou estudar um pouquinho. E aí a gente tem um dia só, que vai ser no final de setembro também, de discussão de caso clínico. E a Ana e a Laser, a gente põe os alunos para resolver, né? Porque aquela coisa, você recebe um monte de informação, tá, e você? Agora quero que você resolva o caso, né? Acho que isso e várias discussões, né?
E lembrando que a gente está falando de amamentação, mas que no curso a gente ainda vai falar de bumbum maçado, de períneo lacerado, de cicatrização de cesárea, né? Então tem tanta coisa. Eu estava falando, ontem eu fiz uma live também, né, sobre laser, porque isso é algo que está muito em voga, assim, as pessoas em São Paulo, não sei em outras cidades, mas em São Paulo, ninguém mais pergunta se você trabalha com o laser. Parte do pressuposto que se você é consultor em aleitamento, você já trabalha com o laser. Já virou exigência, né? E aí ontem eu estava fazendo uma live falando sobre o laser e tudo mais, e eu falei, gente, às vezes eu vou para fazer o tratamento na mama, e eu faço na mama, no bumbum do neném, na cicatriz da cesárea e na dor de cabeça da mãe, assim, sabe? Então, tipo, não é a questão, não é olhar para o aparelho e falar, é aqui que eu aplico. E as mães me perguntam, mas é por aplicação? Não, não, é minha ida aí. Eu vou aplicar em você, no períneo. Às vezes eu faço linfonodos das pernas, né, para ajudar a diminuir o inchaço. Inclusive, eu tô com uma mãe que eu vou atender agora em São Paulo, e ela virou para mim e falou assim: Ana, quem que você vai deixar para me atender com o laser? Porque foi maravilhoso no pós-parto da Beatriz, né? E aí eu falei: não, fica tranquila que a gente tá cheia de laser terapeuta em São Paulo. Não falta laser terapeuta para te atender. A gente vai encontrar alguém, calma. E ela fez, porque eu não abro mão de ter o laser no pós-parto. Foi milagroso para mim. E eu fiquei tão feliz com esse feedback que eu queria ter gravado para utilizar para merchandising. Veja, veja. Não, mas as coisas mais espontâneas de coração, elas brotam, né? Na hora que você vê, nossa, já foi. É que nem criança. Poxa, eu queria ter filmado a Ana falando não sei o quê, né? Ou pondo a boneca para mamar. Eu falei, putz, perdi. Foi um flash. Foi um flash, exatamente. Deixa eu ver aqui. Ó, a Lilian tá falando que o curso foi maravilhoso, que ela adorou fazer. Peraí, deixa eu achar. Eu faço isso também, Ana. Barba, bigode, cabelo. Não é? Afinal de contas, você tá lá, você vai negligenciar o quê? Não. Bumbum do bebê tá assado, bora aplicar no bumbum do bebê também. Que mais? A Leandra perguntou na fissura os mesmos jaules que se faz em candidíase. Não necessariamente, porque em candidíase, se você for fazer a PDT, é outra história, né? Pode apresentar secreção purulenta só por causa da fissura? Sim, pode, mas assim, se você tem um pus na fissura, quem que perguntou mesmo? A Camila, né? Camila, se você tem um pus na fissura, é possível que essa bactéria já entrou pro ducto, tá? Então, tipo, raramente você vai ter só ali na fissura esse pus. Ele também vai representar uma consequência da infecção que vai acometer a mama. Raramente não vai acometer a mama, né? Quando a fissura e muita dor, você usa acho que ela quis dizer vermelho mais infravermelho juntos? Ou melhor usar o vermelho? Por que ela pôs I? I e V, não sei. Ana, é a Ana, meu amor. Ou melhor usar o vermelho na fissura e o infravermelho ao redor em momentos diferentes, o que gera melhor resultado. Sim, Ana. A gente não usa vermelho e infra, porque senão você não tem um bom resultado de cicatrização. Você tem muita... Desculpe. Energia. Você acaba depositando muita energia. Exatamente. Você tem muita energia na cicatrização. Então, é melhor fazer mesmo ao redor. O que mais? Peraí. A enfermeira Gabriela falou assim: também faço assim, aplico no bebê, na mão, na cabeça, nos membros inferiores, na ferida operatória. Na mãe, ela quis dizer. E depois é propaganda pra gente, lógico. A Leandra complementou com o PDT. PDT, Leandra, você já fez o curso alguma vez? Só para entender se você lembra bem do que é a PDT. Dos Nutria e a PDT, né? Isso. Só me responde, porque não adianta muito eu querer te falar assim, tipo, sim, 9 joules, mas... joia. Então, você lembra que é 9 joules por centímetro quadrado.
até na dor muscular do pai, às vezes eu aplico. Que generosa você. Dia dos pais, acabou de ser dia dos pais, né, Ana? Por favor. Olha, vou te falar que às vezes o pai tá tão nervoso que eu coloco um Ilib nele também, viu? Não, não vou negar. Porque, na verdade, quando a gente adentra uma casa, né, nos nossos atendimentos de domicílio, você tem que pensar assim, eu não consigo melhorar nessa pessoa se eu não melhorar esse ambiente todo, né? Porque esse bebê, ele é uma esponjinha, ele é um reflexo de tudo que está acontecendo ali. Então, às vezes, a gente precisa mesmo ajudar esse pai. Aliás, Ká, olha, me ocorreu uma pergunta que me surgiu outro dia, você pode me dizer. Existe alguma evidência do uso do laser, do ILIB, para ajudar a parar de fumar? Me perguntaram isso e eu não sabia responder. Tem, mas utilizando protocolos de laser puntura, né? A acupuntura tem todo um trabalho de reequilíbrio energético para você parar de fumar. Mas até adentrando um pouquinho mais sobre esse assunto, que a gente está, não sei até se você sabe, Ana, a gente agora, dia 29 de agosto, 29 e 30, um dos próximos finais de semana, a gente está com um curso de laser puntura. E, então, eu tenho estudado muito medicina tradicional chinesa e falando em fumo, é isso, não existe um ponto mágico, mas o laser ele auxilia o que? À medida que você faz um reequilíbrio energético, né? Por quê? Porque muitas vezes o cigarro, gente, é uma fuga, o fumo é uma fuga. Né? Então não adianta, né? Todos os pacientes que eu tenho que pararam de fumar, pararam por livre e espontânea vontade, assim, tudo bem, tem medicamento, tem PET, tem não sei o quê, mas eu vi assim, fumar que deu certo, né? Não que o cara voltou 2 meses depois a fumar, mas eu acho que aí precisa de um tratamento mais abrangente, incluindo a parte de emocional, porque a gente sabe que a maioria dos casos é uma fuga. Então a gente não é tão simples assim, LIB, laser, parar de fumar. Não, a gente tem aí o que eu sei de tratamento de sucesso é com acupuntura, sim. Tá? Tá, Ana, legal. a gente vai deixar algumas perguntas aqui, tá? A gente vai fazer outras lives. Quem não fez o curso está super convidado a fazer aí no dia 28 de setembro. Até lá a gente vai ver se marca mais uma data aí com a Ana. E a gente vai encerrando essa live anotando aí as dúvidas de vocês, o site está aí, o e-mail da Laser também. A gente vai continuar em contato com todo mundo. Essa não é a última live no tema, né? A gente pode escolher outros temas, como vocês estão escrevendo várias perguntas que não tem a ver com mastite, que foi o tema que a gente se propôs hoje. A gente pode ver algum outro dia. A gente avisa via rede social da SOS, via rede social da Laser, para a gente poder dar continuidade. Até para a gente poder deixar essa live gravada, né? Para vocês. Se a gente encerrar depois, a gente não consegue gravar e as outras pessoas não têm oportunidade de assistir o nosso foco hoje, que foi a mastite. Perfeito, Ká. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Ainda bem que você estava de olho no relógio, porque eu falo mais que o homem do gás não ia parar nunca. Gente, as discussões, eu vi muita gente comentando assim, mas no curso vocês mencionaram isso ou aquilo. Veja só, o tempo inteiro é reciclagem, tá? Porque a gente revê os protocolos também. Você não vai prejudicar ninguém com uma dosimetria diferente se você fizer uma avaliação correta, porque você não vai colocar 10 joules num lugar onde é para colocar 1 joule. Então, fiquem tranquilas, sigam estudando, sigam se aprimorando, observando os próprios casos de vocês, para que vocês se sintam cada vez mais seguras, né, em atender. O laser é maravilhoso e a gente sabe disso na prática, né? A gente vai usando cada vez mais em casa, com o filho e tudo mais, e a gente vai observando isso na prática. Obrigada, Ká. Obrigada, meninas que ficaram aqui. Todas as meninas que ficaram aqui presentes, né? A gente não consegue agradecer todo mundo, mas, enfim, ter disponibilizado essa 1 horinha nesse bate-papo foi fantástico, né? Ótimo. Você falou para eu deixar o site, eu não vou conseguir digitar agora, porque a maioria já saiu, mas para quem ficou, curte
o Insta da SOS Primeiros Dias, e a gente está lá sempre com informações sobre a plataforma, sobre os cursos e tudo mais. Tá ótimo, então. Coloquei aqui SOS Primeiros Dias. Tá bom. Obrigada. Todo Super mundo lindo. escreve primeiros passos, primeiros tudos, é dias, tá bom? Tá bom, gratidão, Ana. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, cara. Beijo, tchau, tchau.